Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes. É com muita alegria e saudade que eu volto a conversar com vocês hoje. Hoje vamos falar sobre 3 assuntos muito importantes. Nós estamos ainda no período pascal, né? Depois da Páscoa, a importância da ressurreição de Jesus, que já falei para vocês, mas eu quero repetir. Jesus, depois de ressuscitado, fica ainda 40 dias ressuscitado, embora só aparecendo nesse período aos apóstolos e aos seus discípulos, porque ele estava com o corpo já transfigurado. Mesmo os apóstolos que tinham convivido com ele se assustavam, porque ele tinha aparência normal, comia normal, mas ele já era diferente. Por quê? Porque ele já estava transfigurado. O primeiro ponto que nós vamos falar hoje, agora me dirigir às mulheres. Nós que somos mulheres, devemos ficar muito contentes com isso que eu vou falar. Jesus, a primeira aparição para Jesus foi para as mulheres. No dia seguinte, ou no mesmo dia mesmo, no domingo, as mulheres foram, naquela época, quando uma pessoa morria, eles iam lá para limpar o túmulo, uma coisa. E a Maria Madalena, que era muito amiga dele, a outra Maria também, a Marta e a Maria, que vocês conhecem, que a gente já falou delas uma porção de vezes, correram no túmulo. Quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. E o que elas pensaram? Roubaram o corpo do nosso Senhor. E olhando lá dentro, e ficaram muito assustadas, com medo, onde puseram o nosso Senhor? E ela saiu atrás do Pedro, que era o apóstolo, assim, aquele que nós já sabemos que vai ficar no lugar do Cristo. E ela disse: Pedro, roubaram o corpo do nosso Senhor. Daí a pouco, aí o Pedro também foi procurar os outros apóstolos, chegaram lá outra vez no túmulo, mas estavam, olhem, presta atenção, em cima, lá perto do túmulo, estava o sudário, que se chama, que é um pano que eles põem lá, os judeus, quando a pessoa morre, eles põem aquele sudário na cabeça. E depois, se ele continua dobrado, é porque aquela pessoa vai voltar para às vezes vai voltar para outra visita, assim, é o costume de lá. Então, eles acharam o Pedro, quando foi chamado, e o João, que é o João, o discípulo querido, que vocês já sabem também, aquele mais moço. Encontraram o sudário dobrado. Aqueles panos que também tinham envolvido o corpo de Cristo estavam jogados no chão. E ninguém entendeu. Mais tarde, um pouco do mesmo dia, Jesus aparece pela segunda vez, agora naquele ambiente em que os outros apóstolos estavam rezando. Era aquele dia, né? O dia de Páscoa, era um dia que eles se reuniam, né? Para fazer uma oração assim especial, que já existia a Páscoa. Era uma Páscoa diferente, não era a Páscoa da ressurreição de Jesus, mas já existia. Então, eles estavam reunidos, de repente, Jesus aparece no meio deles. Por que é assim, de repente? Porque ele aparecia depois ressuscitado. Não precisava mais
ter passar pela porta, aparecia. Ele estava transfigurado diante do Pai. Então, que coisa linda é essa segunda aparição. Ele aparece, então, para os apóstolos que estão lá reunidos e... Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Eles estavam, como sempre, reunidos, né? E eles se assustaram, lógico, né? Quem que não se assusta se aparecer uma pessoa pra gente que morreu? A gente se assusta, né? Jesus chegou calmamente e diz: a paz esteja com vocês. Eles ficaram super preocupados, super assim, ansiosos. Jesus esperou um pouco, acalmar um pouquinho o ambiente e falou: a paz esteja com vocês. Então, nesse dia da própria ressurreição dele, ele já veio trazer para o mundo a paz. Nós sempre temos a paz dele, né? Então, e olha só, o detalhe dessa segunda aparição. Ele apareceu para os apóstolos e só um que não estava presente, o Tomé. Então, quando os apóstolos, depois que Jesus desapareceu de novo, ele aparecia e desaparecia, eles acharam o Tomé. O Tomé, eles falaram: Tomé, vimos o Senhor. O Tomé disse: eu não acredito. E era um dos 12, hein? Eu não acredito. Eu só acredito se eu vir e pegar nas chagas dele. Quando foi na outra aparição, ele apareceu outra vez para os 12, para os 11, né? Para os 11, porque o Judas já tinha morrido, né? E apareceu então e estava o Tomé. Olha que coisa importante que eu vou falar para vocês hoje. Quando o Tomé ouviu, ninguém precisou falar para ele que o Tomé não estava acreditando. Ele sabia. Ele falou: Tomé, vem aqui. Passe a mão nas minhas chagas. O Tomé caiu de joelhos nos pés dele e disse: Senhor e meu Deus e meu tudo. E depois desse dia, desse privilégio que ele teve, vamos dizer assim, ele continuou fazendo o apostolado com os outros apóstolos, né? Então, essa é a segunda aparição. A primeira para as mulheres, para valorização da mulher. Quando que começou a valorização da mulher? Com Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela época as mulheres eram completamente desvaloradas. Então, essa valorização veio com Jesus. Ele tinha muitas amigas, mulheres, Marta, Joana, que o acompanhavam quando ele fazia o percurso dele, quando ele estava antes da morte e ressurreição. Então, é muito importante isto. E depois Jesus, estou falando para vocês hoje dos três últimos evangelhos depois da Páscoa. Porque entre a Páscoa agora e a Ascensão, nós ainda vamos ter quantos dias? 40 dias. Porque Jesus fica esse tempo, olhem bem, ele fica ressuscitado, só aparecendo para aqueles que o conheciam e que iam ficar fazendo a missão que ele deixou. Então, não era só os 12, eu já falei para vocês. Os 12 eram os que vão ser os primeiros sacerdotes. Na época, já eram mais 32. Fora os 12, mais 32 que eram os seguidores de Jesus naquela época. E depois, o terceiro domingo, que vai ser, hoje é sábado, né? Que vai ser amanhã. O terceiro domingo de Páscoa, que vai ser amanhã, é muito bonito também.
Ah, hoje é sexta, desculpa. Eu tô achando que é sábado. Desculpe, é domingo. Então, nesse terceiro domingo, ele vai aparecer, que lindo isso, ele vai aparecer pela terceira vez aos apóstolos, né? E ele apareceu, comeu normalmente com os discípulos, né? E depois ele ia escolher Pedro nesse dia, né? Então ele disse, ele comeu com eles, naturalmente que eles comiam naquela época pão, vinho, aí eles comeram com ele, estavam todos assustados também, né? Porque lógico, parecia uma pessoa que está morta e ressuscitar a gente estranha, custa mesmo, né? Então ele pergunta para Pedro. Por que ele está perguntando para o Pedro? Porque o Pedro, na hora lá, na missão, ele vai ser o mais importante. Por quê? Porque foi ele que ficou no lugar de Jesus, criando a nossa igreja cristã. Que perguntou para Pedro. Eles comeram normalmente, todo mundo quieto, meio assustado. Ele era Simão, né? O nome dele era Simão, depois que trocou Pedro, porque Pedro significa pedra, que foi a primeira pedra que feita a nossa igreja. Então ele pergunta, Simão Pedro, olha que lindo, gente. Simão Pedro, tu me amas? São Pedro falou, Pedro, né? Não era santo ainda. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus, presta atenção nessa palavra, apacenta, quer dizer, dê paz para os meus cordeiros. Depois vou explicar. Novamente, olhou para Pedro e disse, Simão Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou, então, apacenta os meus cordeiros. Aí a terceira vez, o Pedro já estava bravo, porque o Pedro é aquele bravo, né, que eu conto para vocês, que de vez em quando ele tinha uns arranca-rapa por Jesus. Então a terceira vez, Pedro, Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, presta atenção. Apacenta, as minhas ovelhas. Essa diferença que eu quero fazer para vocês. O que o Cristo quis dizer com os cordeiros? Quem são os cordeiros de Cristo? Todos aqueles que se dedicam a ele, os padres, as pessoas religiosas, mais padres, todo esse pessoal que fica no lugar dele, são os padres que ficaram no lugar do Cristo, né? Então ele falou, apacenta, dá paz, pedido para o Pedro, dá paz para esses meus cordeiros. A terceira vez, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós. Nós já fizemos aquele evangelho das ovelhas. Que Jesus, quando perde uma ovelha, se o pastor, quando perde uma ovelha, ele tem 100 ovelhas, mas ele perde uma, o que ele faz? Deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Esse é o significado de como Jesus está sempre procurando salvar, vamos dizer assim, as ovelhas dele. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu fiz o Evangelho dos Três dessa época, agora pascal. Então, nós vamos ter, então, da Páscoa até a Ascensão ainda 40 dias. Jesus ainda fica 40 dias ressuscitado com eles. Depois de 40 dias, é o dia do quê?
da ascensão de Jesus aos céus, que eu ainda não fiz hoje. Ascensão. Depois da ascensão, aí é o máximo, é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que é o dia de Pentecostes, que nós vamos explicar da outra vez que nós fizemos a nossa conversa. Então, um beijo para todo mundo, estou muito contente de ter podido falar com vocês. Agradecer outra vez para o meu neto, que ele tem sempre essa, apesar de estar muito ocupado, ele tem sempre uma horinha para fazer esse serviço para mim, em nome de Jesus. Quero agradecer também para ele. Então, um beijo para todos e, se Deus quiser, da próxima vez estaremos aqui. Boa noite.